Não se esqueça, você que nos assiste, de marcar o gostei no YouTube, de compartilhar com os conhecidos e de comentar para que possamos cada vez mais oferecer um programa de melhor qualidade. O mundo vive transformações aceleradas. Os efeitos são o visível desequilíbrio ambiental. A solução vai para além de questões tecnológicas. Ela é política. Passa por vontade dos grandes poluidores, as potências centrais, em resolver o problema coletivamente, como foi a proposta da COP26. Encontro onde o presidente Bolsonaro fez um papel patético, mentindo a respeito do desmatamento de nossas florestas, além de ocultar dados oficiais que o desmentiriam internacionalmente. Como efeito do desenvolvimento capitalista, cresce também em todo o mundo a concentração de rendas e a miséria. Na América Latina, o caos econômico impacta diretamente os mais pobres, mas as alternativas que se apresentam não são muito inovadoras. Parece que o continente insiste nas velhas receitas, oscilando entre o populismo de extrema-direita e o populismo de centro. Nesse espectro, o Brasil vai se afundando em uma crise comparável à crise do fim da ditadura militar. Porém, naquela época, os trabalhadores contavam com um movimento sindical forte para defender seus direitos frente à grande negociata das elites. Hoje, com o desmonte dos sindicatos, seja por ação política, populista ou por reestruturação do capitalismo, o que é certo é que os trabalhadores estão desorganizados e deixados na cova dos leões. Para trazer um pouco mais de elementos para entendermos a atual conjuntura, Caminhando Jornal TV traz os quadros de política, literatura, psicologia, animais, sindicatos, entre outros. O meu fato em destaque foram as viagens de Bolsonaro e de Lula nesse mês de novembro. E viagens ao mesmo tempo. O que pode se deduzir até que Bolsonaro viajou do jeito que pôde ao exterior, sem cobertura boa da imprensa internacional, visitando ditaduras lá em Dubai, a República Árabe Unida, sabemos lá, para de alguma maneira encobrir a propaganda de Lula viajando para a Europa e sendo recebido pelo presidente francês, por altas autoridades da Espanha e diferentes países. Então, qual a intenção desses dois? Bolsonaro, num primeiro momento, parece ter ido para fazer um contraponto a Lula, que ele sabia que iria, e também ido para dar um descanso ao povo brasileiro aqui, talvez até indicado por seus estrategistas, etc., já que aqui ele passa o tempo todo criando problemas, dizendo bobagens e se desgastando cada vez mais a seu grupo. Então, provavelmente foi com essas razões para lá. E Lula? Lula foi para lá para mostrar o seu prestígio internacional. Mas vamos clarear melhor. O que fez Bolsonaro no exterior? Bolsonaro fez as bobagens de sempre, as distorções de sempre, e nenhuma produtividade, provavelmente. Alguma, talvez, venda de mais frangos ou carne, uma coisa desse tipo, que não tem nenhuma importância. Ele foi criticado que ainda fez algumas asneiras no exterior, como é usual dele. E Lula? Lula foi para o exterior e foi muitíssimo aplaudido, Macron e tal, que eram até desafetos de Bolsonaro pelos absurdos que o Bolsonaro fez, debochando da esposa de Macron,
uma coisa horrorosa, que vai vergonhosa para o Brasil. Então, o que ocorreu com o Lula lá? Foi aplaudidíssimo. E aplaudidíssimo por quê? Porque Lula seria um exemplo do sucesso do neoliberalismo. Lula teria governado aqui há alguns anos com extremo sucesso, como dizem seus adeptos, e naturalmente, como ele foi um neoliberal, naquela época chamado até por Obama de o cara, Lula representa o sucesso do neoliberalismo. Mas também esses elogios a Lula são um recado, porque no Brasil, uma fração de extrema-direita, inclusive das elites brasileiras, apoia Bolsonaro, tem sustentado Bolsonaro. Resolveram tirar Dilma para maximizar lucros e para ter melhores condições ainda de mais poder financeiro e mais ganhos. Então, de alguma maneira, ao ser recebido dessa maneira pelo Império do Capital, a sua fração majoritária de Biden, democratas, etc., eles deram um recado também para a elite brasileira que apoiou e que apoia Bolsonaro. E o recado é, olha, apesar de tudo isso, nós estamos ainda com o Lula, que é nosso representante neoliberal. Nós estamos ainda com a posição tradicional do Partido Democrata. Aquela que trouxe ao Brasil o Danny Glover com uma bandeirinha Lula, representando a FLCIO, Federação dos Trabalhadores Americanos, dando apoio a Lula quando ele perseguido. Mas Lula teria cometido, segundo a imprensa brasileira, a big mídia brasileira, um erro apenas. Ele fez um certo elogio de Ortega, quando disseram que a eleição foi ilegal, etc. E fez também um certo elogio de Maduro anterior. Governos que não são da predileção nem da big mídia brasileira, que segue a americana, e muito menos da americana. E aí disseram, não, aí o Lula derrapou, etc. Não, meus amigos, vamos esclarecer a grande mídia que Lula não derrapou. Lula também precisa de um verniz da esquerda. O Lula precisa de acenos à esquerda. O que o Lula fez foi acenar para a esquerda brasileira. Olha, eu estou ali reconhecendo Ortega. Olha, eu estou ali reconhecendo Maduro. Olha, eu estou à esquerda. Ainda defendo alguma coisa de Cuba. Mas isso são palavras. Nada significa. O que define um partido, uma posição de uma pessoa é a praxis. Não apenas ficar falando e fazer exatamente o oposto. Então Lula, na verdade, ele acenou para as esquerdas que ele precisa do Brasil para o apoiarem na próxima campanha. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV, cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. Você conhece a realidade da indústria de porcos no Brasil? Tudo começa em fazendas como essas, onde a maior parte das mães porcas são presas em gaiolas minúsculas por quase toda a vida. Seus filhotes nascem em confinamento, crescem em locais imundos e com apenas alguns meses de idade são levados para abatedouros. Um investigador da Mercy for Animals teve acesso a um dos grandes abatedouros, onde milhares de animais são mortos a cada dia. Este é um abatedouro da JBS, dona da marca Seara. E isto é o que chamam de abate humanitário. Há
Atrás dessas paredes e longe dos olhos do público, os porcos são dolorosamente atordoados por choques elétricos e em seguida sangram até a morte. Como meros objetos em uma linha industrial, seus corpos são abertos e seus órgãos removidos. O investigador documentou intestinos rompidos contaminados com fezes, cistos renais, alterações em diversos órgãos e muitos corpos com indícios de pneumonia. E se você deseja que fazendas industriais e abatedouros como esse sejam coisas do passado, você pode escolher deixar os animais fora do prato. O governo federal continua insistindo que vai privatizar a Petrobras inteira. Mas ele já está fazendo isso. Toda hora sai uma notícia nova que está fechando negócio de transação com outras empresas e fechando negócios que doam o nosso patrimônio de graça para terceiros. Recentemente fechou a Six, negócio com a Six, que é uma refinaria de xisto. Assim como também fechou com a Relan, lá na Bahia, como fechou no caso de Manaus. E sendo que Manaus ainda tem um agravante. O comprador, ele não paga ICMS, tem decisão julgada em segunda ou terceira instância, em que ele não está recolhendo ICMS sobre os derivados de petróleo que ele comercializa nos postos de gasolina da rede dele. E com esses recursos que ele economizou, é que ele comprou a Reman. Ainda tem essa. Quer dizer, há essa sonegação fiscal no Brasil para os ricos. Os pobres paguem seus impostos em dia, paguem seu imposto de renda em dia. Ricos não pagam impostos, porque colocam tudo nas pessoas jurídicas das empresas deles. E ainda tem swap cambial, ainda tem vantagens outras no sistema monetário que facilitam a vida deles, ficarem mais ricos, cada vez mais ricos, cada vez mais ricos. E nós mais pobres, sendo explorados. E a Petrobras não está diferente disso. A qualidade de vida do petróleo está piorando cada vez mais, com redução de salariais, com redução de salários indiretos, e o assédio moral muito forte sobre nós operários. E as notícias ruins, que cada fechamento de uma empresa do grupo significará que indiretos também perderão empregos. Mas quem são indiretos? São advogados, economistas, jornalistas, os técnicos em contabilidade, os contadores, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, enfim. São todos aqueles profissionais que indiretamente contribuem com a produção. Fechando a produção, com certeza vai fechar os postos nos escritórios. Isso causa incerteza do futuro da Petrobras, do futuro do emprego do trabalhador. Moço, meu celular tá sem bateria. Você poderia emprestar o seu celular pra eu fazer uma ligação? Por favor. Acho melhor não. Pode olhar meu celular, ele tá sem bateria. Fica com meu celular como garantia. Eu não vou pegar o seu. Tá bom. Ninguém atende. Oi, meu celular ficou sem bateria. Eu peguei esse celular emprestado pra falar com você. Me espera no mesmo lugar de sempre, tá bom? Muito obrigada, moço. Muito obrigada mesmo. De nada. Senhor, qual o número do seu telefone? 11-9... Mas como que o meu telefone pode estar com ela? Isso se chama encaminhamento de chamadas. Os golpistas estão utilizando esse método ultimamente. Eles usam o telefone da vítima para autorizar o encaminhamento de chamadas, além do acesso aos códigos de verificação. Dessa forma, eles conseguem acessar os aplicativos bancários das vítimas para fazer saques e transferências. A próxima vez, é preciso ter mais cuidado, tá bom? Me dá o seu celular. Hoje eu vou falar sobre Black Friday e o que isso afeta o comportamento e o estado emocional das pessoas. É uma data marcada pela aquisição de produtos em oferta.
Mas tudo isso pode ser uma grande ilusão. E as pessoas são incentivadas a compras. E comprar, endividar-se, causa tristeza, medo, angústia. Por quê? Porque a pessoa vai passar o ano pagando, cheia de dívidas, e os boletos assustam. Eu gostaria muito de apontar que a Black Friday pode ser um momento de recuperação econômica do país e até econômica do mundo. Contudo, as pessoas precisam ter aquisição consciente. Não é para não comprar, mas tenha uma saúde financeira para você depois não se afligir porque não pode assumir os compromissos, porque perdeu o emprego ou porque não pode, acumulou de certa forma coisas que não podem assumir. A Black Friday causa ansiedade e a ansiedade atiçada pelo poder de consumo. Pense bem, a sua aquisição saudável vai deixar você saudável. Joseph Goebbels foi ministro da propaganda de Adolf Hitler na década de 40 e propiciou com a célebre frase que uma mentira dita mil vezes vira uma verdade. Ele consolida Hitler ao poder, toda a máquina pública, falando bem dele, de Adolf Hitler, e de seu governo, encanta as multidões, assim como Jair Bolsonaro. Mente que nem sente. Assim como todos os ministros que estão lá, eleitos por ele, indicados por eles. Até os que vão para o STF. Mentem 1000 vezes, tornando aquilo verdade. E muito capital, muito dinheiro envolvido, muita mentira falada nas mídias sociais, no Facebook, no Zap, nas propagandas de campanha, entendeu? Isso faz uma pessoa ser eleita, mesmo sendo incompetente. É como se fosse uma grande maquiagem. Como se tivesse um Ivo Pitangui fazendo cirurgia plástica nele e virando ele tão bonitinho que todo mundo compra. E não é a primeira vez que se faz no Brasil esse tipo de técnica. Collor de Mello, por exemplo. Foi um produto da Globo, da Rede Globo de Televisão. Até a encenação de documentos contra Lula foram postos pelo próprio Boni, no debate que houve naquela época. Então, as mentiras podem levar ao sucesso daquele que se propõe a isso. E por trás disso também tem interesse do sistema financeiro, que querem as riquezas nacionais, os estrangeiros, idem, e nós estamos doando tudo. Dando tudo. Daqui a pouco não sobra nada. Aí você bota uma grande máquina nas mídias sociais a favor desse candidato, ele acaba sendo eleito. É isso. Não tem outra receita que possa ser dada. Como um indivíduo que saiu dos fundilhos do Congresso Nacional, com um passado vergonhoso, sem qualidade, chegou a presidente da República, Jair Bolsonaro. Como se deu isso? Quando se vê o Brasil de hoje, total desinformação, bagunça, tudo desestruturado, cada um analisa de uma maneira a sociedade, inclusive a esquerda, fica-se numa dúvida. A impressão que temos é que estamos vendo logogrifos, labirintos que têm que ser decifrados, e isso em parte é verdade. Essa situação é resultado de uma história falsa sobre o Brasil, uma história mentirosa, que mentiu sobre os índios, mentiu sobre as mulheres, mentiu sobre o próprio papel assassino e bárbaro dos brancos europeus aqui no Brasil, que mentiu sobre os negros e o sofrimento deles e assim por diante. Então, realmente,
nós enfrentamos um problema, que é essa distorção geral da história do Brasil, e repetida, divulgada por brasilianistas, divulgada pelas classes superiores, divulgada pelas elites delas, interessadas em que o povo nada entenda mesmo. Mas, na verdade, existe uma lógica em tudo que nós vemos. E essa dificuldade se dá principalmente porque essa distorção da história do Brasil, essa aparente confusão, ela tem origem numa estratégia feita por intelectuais de alto nível do Império Americano, algo que vem desde 1889. A Ilusão Americana, do Eduardo Prado, um livro que mostrava algum desses aspectos, vem dessa época. Depois tivemos Muniz Bandeira, sobre fatos como 64, o Carlos Fico, o Grande Irmão, e muitos outros livros, mostrando a influência imperial de países estrangeiros, em especial dos Estados Unidos, sobre o Brasil. E como é que se deu essa sequência de fatos? 1889, americanos na Baía de Guanabara, depois uma bandeira imitando a americana, depois 1930, os interesses do café já na mão de estrangeiros americanos, sempre um manto imperialista sobre o Brasil. E 64 foi um marco mais recente, ou seja, foi na verdade uma contra-revolução antidemocrática, antinacional, de essência estrangeira. Falo em golpe cívico-militar, é verdade, mas anti-cívico-militar é um golpe estrangeiro, cívico-militar, em que buscou-se o domínio total do Brasil. E não teria havido esse golpe, não seria possível, sem os dólares estrangeiros, que estão contados em inúmeros livros, como Ibade, Sigla da Corrupção, a história do IPES, os livros do René André Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado, Internacional Capitalista e outros. Passamos por uma anistia controlada pelos próprios membros da ditadura, chegamos, ditadura entre aspas, chegamos a um regime militar terrorista com um manto americano imperialista por trás, transformaram o exército brasileiro e as forças militares brasileiras numa verdadeira força de ocupação, torturaram, na década de 70, centenas de pessoas, massacraram as esquerdas, o PCdoB, o PCB, com a sua direção toda até esquartejada, a Ação Popular com vários de seus líderes assassinados e assim por diante. Como o Bolsonaro foi eleito? Influência da extrema-direita americana, uma fração de extrema-direita política, testando novos métodos de dominação no mundo. Temos aí livros sobre isso, Engenheiros do Caos, né? Do Empoli e outros. E mais essa facada estranhíssima que causou aquele impacto na Omicron, o choque capaz de desvirtuar o pensamento da sociedade e possibilitar a votação no indivíduo desse. E outras manipulações, a pressão militar sobre o Supremo Tribunal Federal, um acordão de bastidores com toda certeza, essas urnas eletrônicas inconfiáveis e assim por diante. E com isso, chegamos ao que temos hoje aí. Como o Bolsonaro chegou ao poder? Nessa situação. Estado de exceção, ação militar, Supremo Tribunal Federal, acordos de bastidores, um Congresso que expressa interesse do poder financeiro internacional, é o resultado de uma síntese que vem desde 1964. Eu queria falar um pouco da situação política, né, do Brasil, da conjuntura brasileira, e até porque se aproximam também as eleições. E aí eu queria chamar a atenção, né, alguns criticam o Bolsonaro como sendo um político tosco, um político nem um pouco dado a atividades intelectuais, com dificuldade imensa de articulação, ou seja, é um político da truculência, um político que passou 30 anos no Congresso e não apresentou absolutamente nenhum projeto, a não ser o do seu próprio interesse pessoal e dos seus familiares. Não é à toa que estão ele e os seus
próximos e seus parentes envolvidos em escândalos de falcatruas. E aí se pergunta como que um sujeito desse, tosco, um sujeito com limitações intelectuais visíveis, um sujeito que não consegue fazer uma articulação mais brilhante, está levando o país ao caos, né? Provavelmente há quem diga que seja um projeto para que se possa vender as riquezas nacionais com mais facilidade, mas o fato é que a população está sofrendo. E aí eu pergunto, será que Bolsonaro é um ponto fora da curva do que seria a característica da política no Brasil? Ou ele é realmente a expressão do que sempre foi a política no Brasil? Para mim, Bolsonaro é a expressão do que o povo concebe como político. Então, Bolsonaro não é uma exceção à regra, ele é a regra. O momento em que se mais avançou no Brasil, nas questões sociais, nas questões políticas, esses sim são os pontos fora da curva. Bolsonaro não. Bolsonaro é um ponto perfeitamente dentro da curva. Afinal de contas, já tivemos Jânio Quadros, já tivemos Figueiredo, já tivemos Costa e Silva, já tivemos diversos outros políticos, inclusive na República Velha, e que são justamente a expressão disso, de dirigentes com pouca capacidade intelectual para realizar um projeto. Bolsonaro não está fora da curva, ele está perfeitamente dentro da curva. Alô, amigos do Caminhando Jornal TV. Esta bela canção de Zé Ramalho, Admirável Gado Novo, é uma interessante crítica social ao sistema capitalista. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. De gado, povo marcado e povo feliz. De gado, povo marcado e povo feliz. O que tem acontecido é uma epidemia de doenças que aumentaram no Brasil e no resto do mundo, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Essa escalada, né, das doenças crônicas no país estão diretamente relacionado com o consumo de alimentos ultraprocessados. A liberdade de escolha individual, ela acontece dentro de um contexto. Você, assim, a gente é muito menos livre do que a gente acha com relação ao nosso padrão de consumo numa sociedade capitalista. Almost be the same, Nestlé, Coca-Cola, Danone. It's in almost all of the countries I've been to, it's the same companies. Então, aquelas indústrias que são, na verdade, os fatores de risco para as doenças crônicas se colocaram no jogo como parte da solução.
Então é um pouco de você colocar o lobo para tomar conta do galinheiro, né? Isso acontece por uma forte pressão em cima dos agentes políticos, dos deputados, dos senadores, do poder executivo, para que esses benefícios sejam mantidos. You know the chain of production, you know how to market your product, but you never talked about humans. So who at the end is consuming your product? So no one cares, you know, it's just there is no ethics. Política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. O que é um partido político? É uma agremiação, é um conjunto de pessoas que busca se organizar tendo em vista a tomada do poder. É lógico que se diz que essa tomada do poder seria para organizar o Estado, para o bem-estar de todos, etc. Mas há autores como Carl Friedrich que diz que, na verdade, essa organização visa o poder para os dirigentes do partido, benefício para os dirigentes do partido, benefícios para aqueles que organizam o partido, benefícios pessoais. É lógico que não seria a definição ideal, mas que é uma coisa válida para o que existe hoje em vários partidos brasileiros. Nós temos no Brasil mais de 30 partidos. Partidos esses, com a linha geral de organização no artigo 17 da Constituição, e que deveriam, em princípio, constituir uma sociedade democrática, do povo, pelo povo, para o povo, organizando as formas de disputa do poder no interesse de toda a sociedade. Está disposto que os partidos teriam uma autonomia interna. Ora, como podem eles terem uma autonomia interna para fazer uma democracia externa, externamente defender a democracia, se nessa autonomia eles estabelecem regras autoritárias? Então, vários desses partidos, com essa autonomia, com essa liberdade, eles simplesmente se organizam de cima para baixo de forma autoritária, propiciando quase que uma pirâmide em que o partido é dominado por uma cúpula elitista que atua em seu benefício. Por outro lado, no caso brasileiro, esses partidos, eles são capazes de promover essa disputa, essa concorrência, não organizados por si mesmos, mas sob a égide do Estado. Uma justiça eleitoral subordinada ao Supremo Tribunal Federal, em que, na verdade, essa justiça passa a julgar no dia a dia dos problemas a si própria. Ela julga a si própria quando há erros dela e protestos de candidatos ou de partidos, ela vai julgar a si própria o que vem ocorrendo há décadas no Brasil. Em suma, não existe nenhuma isenção. O Estado brasileiro julga problemas eleitorais com ele mesmo. Depois inventaram a urna eletrônica. E há quem argumente da seguinte maneira, em que é uma previsão da ignorância do povo brasileiro. E qual é essa maneira? Antes existiam aquelas mesas eleitorais roubadas, em que se reclamava, falsificava a cédula, etc. Coisa horrível. Agora, nós temos uma justiça com a urna eletrônica limpa, certinha, etc. E não há um único caso de fraude eleitoral, etc. Ora, quer se acreditar, mas convenhamos, os responsáveis por aquelas mesas eleitorais roubadas, etc., hoje reconhecidamente roubadas, fraudadas a gritos, safadezas, falsificações grosseiras, etc., quem era? O Tribunal Superior Eleitoral. Quem era? O Supremo Tribunal Federal. E quem hoje supervisiona as urnas, essas urnas eletrônicas perfeitas, etc.? Os mesmos tribunais, as mesmas pessoas.
E recentemente também tivemos as eleições da Nicarágua. Longe de julgar se há ou se não há democracia, mas que episódios estranhos temos assistidos, como, por exemplo, a prisão dos opositores que concorreriam às eleições com Daniel Ortega. Diga-se de passagem que Daniel Ortega, longe de ser aquele Daniel Ortega da década de 70, líder dos sandinistas, e mesmo como sandinista, longe de ser a ala à esquerda dos sandinistas. Então, deixemos isso claro. A sua trajetória política, quando sai do governo, foi repleta também de escândalos, né? Inclusive de se tornar um latifundiário. E agora, recentemente, esse episódio do processo eleitoral em que diversos opositores foram presos e retirados, né, da concorrência no pleito eleitoral. Não quero dizer com isso que ali haja efetivamente uma ditadura. Não quero dizer com isso que Daniel Ortega não esteja enfrentando também inimigos poderosos como o do imperialismo norte-americano. Mas, sem a mobilização popular, Daniel Ortega teve justamente o oposto, quando buscou implementar uma reforma da Previdência que era, inclusive, mais draconiana do que a reforma da Previdência no Brasil. Então, Daniel Ortega está longe de ser esse líder de esquerda que, no saudosismo, se quer ainda colocá-lo como um líder revolucionário. Afinal de contas, o passado ele tem de iluminar o presente. O passado não pode ser cultuado. Cultuar o passado não é ser revolucionário, não é ser dialético, é ser, na realidade, saudosista. É que eu fui preso no dia 30 de setembro de 69 e, de cabeça para baixo, pendurado no pau de arara, eu soube da morte dele. Em plena sessão de tortura que eu estava sofrendo, iniciando a sofrer, eles, com aquela gritaria que caracteriza a tortura, aquela coisa meio atabalhoada para desorganizar o nosso pensamento, né? A nossa cabeça, eles apontavam para a parede, para o chão que estava atrás de mim, né? Mostrando o sangue do Virgílio e falando: olha aí, tá vendo? Ontem ele morreu, a puta, tal.
Estamos aqui hoje para contar sobre a eleição na Nicarágua, sandinista, onde o povo escolheu a continuidade de um modelo econômico sandinista de desenvolvimento social com inclusão social. Eu estive por lá por 10 dias fazendo a cobertura jornalística para a Telesur. É uma experiência fascinante. Manágua é uma cidade encantadora, tem seus desafios, uma cidade cheia de lagos, cercada de vulcões por todos os lados, e também uma cidade com uma história muito bonita, né? Desde século passado, século atrasado, inclusive, que resiste ao assédio, às agressões, às invasões dos Estados Unidos, bem como à tirania de Somoza, e resiste também aos terremotos que já destruíram várias vezes. A última vez, em 1972, foi uma destruição terrível da cidade de Manágua, onde a ditadura de Somoza, em 1972, pegou o dinheiro que veio da ajuda internacional, embolsou e levou para a Suíça. Em 79, a Revolução Popular Sandinista fez justiça histórica e interrompeu ali a dinastia Somoza, né? É um regime sanguinário, completamente... Mas a Frente Sandinista, criada em 1960, em 79, toma o poder, mobilizando o povo, uma epopeia fascinante. Foi uma revolução... Era chamado até... O Caco Barcelos escreveu um livro chamado A Revolução das Crianças. O que eu vi por lá, em primeiro lugar, foi um povo consciente, muito apreensivo no primeiro momento, porque havia ameaças, os Estados Unidos sempre fez ameaças, e em 2018 houve muita violência provocada por forças externas da Nicarágua. Houve uma tentativa de um golpe, né? Como os que ocorreram no Brasil, ocorreram na Líbia, ocorreram na Tunísia, em vários lugares, na Bolívia, sempre engendrados a partir de fora. No caso nicaragüense, eram mercenários jovens, pagos por programas daquelas agências americanas, né, que sempre estão aí dispostas a financiar projetos de desestabilização. No caso da Nicarágua, porque os Estados Unidos não aceitam um governo que tenha vontade própria, independência, que resguarde a sua soberania e que tenha um modelo de economia e política completamente fora dos padrões norte-americanos. Yara, 13 anos. O meu nome vem do árabe, ele significa borboleta. Pra mim, a ginástica rítmica é o melhor esporte de todos. Esse ano eu preciso melhorar, o que significa que, custe o que custar, toda quarta-feira eu vou pra academia. Todos que estão aqui estão vivendo no limite, com dívidas que são incapazes de pagar e sem ter a quem recorrer para pagar essas dívidas. Com licença, qual é o valor do prêmio em dinheiro? Para a competição ser justa, não podemos revelar nenhuma informação sobre o jogo. Sorte para Moacir Félix.
Na fome não diferem fera e homem. Mesma pele, animal homem, mesmo nome. Na vida, fera e homem de igual sina. Dia a dia, ranhura, faca e rima. Na morte, cemitério pontual, carne igual.